Nós cantamos continuamente, porque estás abatida, ó minha alma. E esse é o término de 2 salmos que vem em seguida. Porque estás abatida. Mas nós não temos muito sentido, às vezes, na nossa língua, do que abatimento de alma. Vamos pegar palavras que melhor identifiquem isso. O abatimento é um desânimo mais forte. É resultado da instalação do desânimo. A palavra desânimo, ânimo é ânimo de animal, que é alma. É alma cansada, alma fatigada. E eu quero olhar com os irmãos, meditar na palavra de Deus, exatamente sobre isso, abatendo o abatimento. A alma abatida, o homem é tricotômico, ele tem corpo, eu estou falando da nova criatura, tem alma e tem espírito. Mas a alma que tem essa parte toda sensorial em relação ao comportamento do homem. O homem é a alma vivente. E por vezes esse homem se sente num estágio tal que ele para e fala, olha, não tem mais graça para nada. Isso é um progresso que vai acontecendo na vida. Às vezes tantas coisas ocorrendo em volta que as pessoas começam a olhar as voltas, a sua volta, e começam a olhar o quadro, e o quadro que se desenha não é um quadro agradável à sua lógica de aprendizado, e ele começa a lutar contra aquilo com as suas forças, e chega a um determinado ponto e fala, não aguento mais. E quando chega o ponto do não aguento mais, ele começa a cair, a ficar abatido. É como você faz com um animal que levou um tiro, ele foi abatido. Veio esse abatimento e a pessoa desanima. Muitas vezes nós estamos pensando que é apenas um estado químico da pessoa, e às vezes os médicos tratam dando euforia química nessa pessoa, ou a pessoa caminha na direção de alguma coisa que torne aqueles momentos melhores. A alma abatida é a entrada de todos os males, levando ao esfriamento da fé, e eu estou falando isso para a nova criatura, e a perda da confiança. Nós temos uma distância entre fé e confiança. Fé é um dom de Deus, e confiança é um caminho andado pela fé. Nós adquirimos confiança e recebemos fé. Deus, pela sua graça, nos dá fé. E no caminhar da fé nós adquirimos confiança. A confiança é o nosso relacionamento com Deus. Por isso que a confiança tem um avultado galardão e a fé não. A fé é dádiva, é dom. Mas a confiança é resultado de andar com Deus. Então a confiança você adquire, enquanto fé você recebe. E quando você esfria a fé, você tem a perda da confiança. O abatimento enseja a derrota e tira a visão da vitória da promessa. Quando a pessoa está no abatimento, ela olha e não consegue enxergar a vitória no meio daquilo. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, verso 22. Eu quero mostrar que no Velho Testamento, quando fala de espírito, a mesma palavra é usada para espírito e alma. Isso por uma razão lógica. Só a partir de Jesus que o espírito do homem foi vivificado. Até então, todos eram corpo vivo,
alma viva e espírito morto. Todos estavam em esperança da vivificação do espírito. Tanto é que em Hebreus 11 diz que aqueles que de longe contemplaram a promessa, não as alcançaram, mas como criam nessa promessa, disseram: forasteiros no mundo nós somos, ou seja, não pertencemos mais a esse mundo. Somos diferentes, porque o homem do mundo é corpo vivo, alma viva, espírito morto. E o que diferencia um filho de Deus de um filho das trevas é que ele é corpo vivo, alma viva, espírito vivo. E o filho do mundo, o homem natural, é corpo vivo, alma viva, espírito morto. Essa é a grande diferença entre um e o outro. Mas esse texto diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O que está dizendo é: entranha lá dentro. E a pessoa não tem mais vontade de absolutamente nada. Às vezes as pessoas estão dizendo assim: fulano está debaixo de uma grande depressão. Ele está debaixo de um grande abatimento. Isso vem instalando aos poucos. Eu quero mostrar que a palavra de Deus mostra que o regenerado, a nova criatura, ela tem luta como os outros no mundo têm luta. Só que ele tem saída. Às vezes a luta do regenerado soma a luta de quem é do mundo, do homem natural, com o fato dele não ser do mundo. Então ele tem mais lutas nisso daí, mas ele tem mais vitórias, porque a firme promessa do Senhor é que nos leva à confiança de crer contra a esperança. Nós estamos olhando a visão única. Eu estou firmado naquilo que o Senhor falou. Eu não estou firmado naquilo que eu vejo, ou na maneira que eu penso, ou na solução que eu acho. Se eu olhar para a minha mente, eu estou irremediavelmente sem solução. Mas olhando para o Senhor, eu sei que dele vem a minha esperança. Vamos abrir as nossas Bíblias num texto bastante conhecido nosso, em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 18. Eu queria que os irmãos acompanhassem essa leitura na sua Bíblia, para pegar essas verdades. A fé é a capacidade de nós crermos na palavra de Deus. E a confiança é a prática da palavra naquele que creu nessa palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 18. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação.
Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Em tudo somos atribulados. E a palavra diz, porém, não angustiados. Ele diz, e o que ocorre. Atribulados, sim. Angustiados, não. Perplexos. Essa palavra é uma palavra significativa para mim, exatamente porque a gente não usa tanto a palavra perplexo, mas o perplexo é exatamente aquele ponto que você fica de boca aberta olhando e falando, não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo comigo. É a indagação, é aquele momento que você para, olha, fala, mas o que é isso? Por que isso tudo? Mas a palavra diz perplexos, porém não desanimados. Indagando as coisas ou tentando até entender o que ocorre porque somos homem, mas não debaixo do desânimo que causa perplexidade no homem natural. Porque o fato que vai nos mostrar adiante é que nos faz não entrar no desânimo, embora haja perplexidade. É o que nos faz ser atribulado e não entrar na angústia. Eu quero mostrar que o segundo ponto, você entra, nós entramos. Quando não contemplamos aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Diz mais ainda, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E usa sempre essa expressão do abater, pensa como o caçador faz com o animal, ele abate o animal. O animal está ferido, ele fala, ferido, mas não desamparado. Abatidos, porém não destruídos. E aí há a palavra de Deus dizendo, por que um e não outro? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu tenho falado já algumas vezes para os irmãos, o que é levar no corpo? Nós temos um fato real que temos que considerar, e isso dá uma diferença muito grande entre evangelho, evangélicos e religião. Evangélicos e religião são aqueles que creem que Jesus é alguém poderoso que está lá fazendo a favor dele. O regenerado é aquele que crê piamente que vive nele o Redentor. E que a operação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Senhor opera em mim. Eu uma vez vi um pastor dizendo na televisão, falou assim, nós que estamos aqui e Deus que está do outro lado. Eu falei, não. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não recebi uma ideia religiosa, eu recebi uma pessoa quando eu criei no Senhor Jesus. Eu não recebi uma instrução ou uma filosofia cristã, eu recebi uma pessoa. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o receber não é receber na casa, não é receber em outro lugar, a não ser em si. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, agora quem vive em mim é o Senhor da glória. Que quanto ao trato passado, todas as coisas já acabaram. Aquele que nasceu, que era descendência de Adão, agora não vive mais. Quem vive é o descendente de Cristo, que tem a vida de Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. É verdade que eu morri.
O fato real é que é a verdade que eu morri. A nossa mente pode ficar atribulada por causa das lembranças do passado, por causa das lembranças de velha criatura, porque a mente não foi extirpada. A mente precisa a cada momento ser educada, ser reformulada com a verdade da palavra de Deus, para que essa verdade na mente produza efeitos positivos da palavra de Deus na nossa vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, quando essa prática se dá, a vida de Cristo se manifesta em nós. Por que Paulo estava, depois de açoitado, no fundo de um cárcere, cantando louvores ao Senhor? Será que ele queria desafiar a guarda? Será que ele queria fazer chacota da guarda? Me bateu, mas eu canto, sou teimoso. Não é por isso. Ele apanhou, mas ele sabe que o Redentor dele era acima da surra. Os cristãos primitivos que tinham essa visão, eles falavam, quando eram perseguidos, quando apanhavam, ele falava assim, eu fui digno de apanhar por causa de Cristo. Eu fui digno. Ele achava dignidade nisso daí. Aí pode falar, mas que mania, masoquismo isso. Não, é vida de Cristo. Que sabe que o bem maior existe dentro como um tesouro permanente. Mas eu quero olhar mais adiante, no verso 13, que diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Essa palavra espírito da fé, vamos entender que fé não é um espírito, é no mesmo sentido da fé. O mesmo sentido da fé, senão nós vamos pegar dizendo, tem espírito da fé, espírito daquilo, não. Nós estamos falando o sentido da fé. Qual é o sentido da fé que a palavra de Deus está dizendo? Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu não falei baseado em alguma outra coisa. O espírito da fé, ou seja, esse sentido da fé é que leva a ver o invisível, a contemplar as coisas do Senhor, a crer contra a esperança. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai, a palavra de Deus diz que ele foi fortificado na fé, exatamente porque cada momento que havia a dúvida chegando a ele, ele dava glória a Deus. E não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu quero que vocês fiquem atentos nisso, porque o diabo usa até os estudos bíblicos para nos desviarem da centralidade do que ele quer mostrar. Até a distração e até pesquisar outras coisas da Bíblia. Concentra nisso que é a palavra do Senhor, Deus para hoje. Para que seja alimento para esse dia, para que não caiamos naquilo que leva ao desespero daquele que tem esperança. E desespero é falta de esperança. Isso pode ocorrer até no Filho de Deus, porque ele está fora da centralidade de Cristo. Eu criei, por isso é que falei. Por que a pessoa murmura? Por que a pessoa, quando está sozinha, e a pessoa fala, não murmura, e fala assim, não, eu não estou murmurando, eu estou perguntando, o que Deus quer de mim? Isso é murmuração. Porque Deus não está perguntando a você, nem você está perguntando a Deus o que Ele quer de você. Eu falo e sei, que falo assim, eu sei que o Senhor vai me dar uma saída que não sei como é. Mas eu tenho que ficar nele. Porque eu estou levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu não sou mais disso daqui, eu não sou mais da regra do mundo e do funcionamento do mundo.
Mas a palavra de Deus fala, atenta para essas coisas, para que não façamos ao nosso modo, mas ao modo de Deus. Às vezes nós ficamos realmente perplexos com o que está acontecendo. Eu um dia fiquei falando assim, comecei a pensar, e a gente vai dando margem a pensar, fala, poxa, eu não estou enxergando o olho esquerdo, eu gosto de ler. Será possível que até isso daí vai acontecer comigo? Quem levou a esse pensamento? Eu me lembro do irmão Veronese aqui na igreja, falou, pastor, eu gosto tanto de ler, mas eu não consigo mais ler. Tenho muita dificuldade de ler. Ora por mim, para que eu possa enxergar de novo para ler. Eu fiquei pensando naquilo dele e falei, mas você está ouvindo bem, né? Ele falou, não, eu estou ouvindo bem. Então aproveita e ouve. Há tempo para tudo quando nós somos do Senhor. Há tempo que Ele quer que nós façamos uma coisa de uma maneira, há tempo que Ele quer que nós façamos de outra. Da nossa parte é trazer sempre no corpo morrer de Jesus, sabendo o Senhor, embora essas coisas ocorreçam, o Senhor está no controle, quem comanda é o Senhor. O diabo pode fazer todas as artimanhas dele, mas ele faz as artimanhas que Deus permite que ele faça. Nós não estamos à mercê do diabo e Deus nos livrando das ações do diabo. O Senhor está olhando para nós, está vendo aquilo que o diabo vai fazer, falando, pode fazer com ele. Pode fazer com ele. Eu me lembro bem de uma mensagem que o pastor Glênio trouxe à igreja, e fala que o diabo é um grande instrumento na mão de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus é Deus. Ele é o Altíssimo. Ele é poderoso, ninguém vai contra Ele. Porque Ele é Deus. Nós somos chamados para ser seus filhos. Por isso em nós tem que ficar a certeza de que somos filhos. Você é nova criatura em Cristo? É fato? Ou é mais ou menos? Estou quase filho. É. Quem domina a sua vida? O Senhor. A minha vida também. Há perplexidade em mim, por vezes, e há perplexidade em você com o que acontece. Mas por que isso? E a nossa visão e a resposta para isso não é nem perguntar por quê, nem para quê. É falar, Senhor, o Senhor está no comando. Fala, mas é como o cordeirinho? É exatamente como o cordeirinho. O Senhor está no comando. Eu não sei como, mas sei que o Senhor faz. O espírito da fé leva a pessoa a declarar, eu criei. Foi por isso que eu falei. Eu não falei porque eu achava. Eu não disse alguma coisa, se era possível. Que nada muda na minha vida, não melhora. Eu estou querendo que as coisas melhorem e nada está melhorando à minha volta. E eu sou do Senhor. Mas o Senhor não te chamou para melhorar as coisas à tua volta. Ele te chamou para te tirar das trevas, do diabo, do poder do mundo. Foi para isso que Ele te chamou. As outras coisas são acrescentadas. Quando em nós a palavra de Deus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e coisas são acrescentadas. O Senhor não nos chamou por causa de coisas que estavam ruins na nossa vida. Ele nos chamou porque essa coisa, que somos nós, estava irremediavelmente perdida. E Ele falou, essa coisa precisa ser transformada em minha. Isso que não vale absolutamente nada precisa ser filho meu. E eu quero fazer a conta de novo, 400 milhões de toneladas de matéria por segundo para dar a luz do sol, que é o menor dos sols. O Deus acima de tudo isso. Olhando para os detalhes mínimos da minha vida. Eu me lembro de uma irmã que chegou para mim, sofrendo dores de amor. A gente sofre dores de amor, né? E eu falei assim, olha a palavra de Deus que diz, o Senhor guarda o teu sentimento. Coloca nele que essa dor passa. E passa. Exatamente por isso. O ímpio sofre dor de cotovelo.
Mas o Filho de Deus não, porque ele bota os sentimentos em Cristo Jesus. E sabe que o Senhor Deus cuida dos seus sentimentos. Eu criei, por isso falei. Eu sei que o Senhor, que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é o meu Redentor. E usa essa palavra, Ele é Redentor. Redentor é quem te buscou. Eu quero que nós olhemos o verso 15 para falarmos por fé. Diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós. Quem são esses vós? Nós. Só mudou o pronome aí, né? O vós somos nós, filhos. Para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. O intuito das graças não é um exercício contra a esperança, é um exercício de quem creu. Fala, Senhor, eu estou perplexo com isso que está acontecendo comigo. Eu estou bestificado. Eu estou de boca aberta com isso. Mas eu quero louvar o teu nome, porque cada vez que meu queixo cai, a sua glória se manifesta. Cada vez que eu olho para as coisas e não entendo nada, eu sei que o Senhor cuida do meu detalhe menor. Porque todas as coisas, marca isso bem marcado na tua Bíblia, porque todas as coisas existem por amor de vós. Quem fez todas as coisas? Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada. O que fez todas as coisas habita em mim. Todas as coisas, então, são para mim, por causa daquele que habita em mim, o Senhor Jesus. E todas as coisas existem por amor de vós, para que, multiplicando-se a graça, a minha boca produza ação de graça. Por isso que nós temos que crer para falar, e quando nós falamos sem crer, nós produzimos frutos indignos. Tem algumas coisas na nossa vida que são terríveis, quando nós olhamos. A pessoa trabalhava 30 anos numa empresa, 20 e poucos anos numa empresa, estava subindo e de repente falaram para ela: você está velho. Temos uma pessoa mais jovem, mais dinâmica para o teu cargo, e você a partir de hoje está demitido. E a pessoa fala: acabou o meu mundo. Outros estão pensando que os bens que ele tinha cercearam, acabou o meu mundo. Mas tem uma coisa que a pessoa, quando acontece na pessoa, a pessoa perde o chão, que é quando a sua saúde vai embora, quando há enfermidade. Eu já vi muitos casos em que as pessoas ficaram completamente abatidas. E às vezes você tem uma notícia sobre você que não é agradável, e você olha para aquilo ali e fala: e agora? O que eu vou fazer diante disso? Qual é a minha saída? Eu me lembro, e eu vou citar um caso bem pessoal, eu com 39 anos de idade, chegando em casa e dizendo para minha família que eu estava com uma doença séria. A minha filha pequena falou: pai, chegou cedo, que bom. Não sabia exatamente o que eu ia contar para eles aquele dia. O chão faltou. E as pessoas faltam o chão quando a saúde vai embora. Ela estava indo tão bem, estava tudo tão alegre, tudo vencendo todas as coisas, mas de repente olhou e está olhando lá uma sentença de fim. E as pessoas olham o fim e não pensam que chegam no fim.
Mas quando pensam que o fim está mais próximo do que ela pensa, falta o chão. Mas eu quero olhar de novo a palavra de Deus, nesse texto, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 14 a 16. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, inclusive a enfermidade, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Nós estamos pensando em corromper. Em prática, ele está definhando. O corpo está definhando. E a pessoa está olhando para o corpo e fala, ele está definhando. A palavra de Deus diz, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ainda que estejamos experimentando uma fase em que o nosso corpo se deteriora, ainda que o diagnóstico seja o pior, ainda que tudo caminhe nessa direção, dentro o tesouro em vaso de barro, o vaso de barro é vaso de barro, mas o tesouro se renova a cada dia. Por isso a palavra de Deus, por isso não desanimamos. Porque o homem natural, quando ele olha isso, ele fala, acabou tudo. E o homem regenerado, ele quando olha isso, ele fala, começou tudo. Mas nisso tudo tem que haver em nós o mesmo espírito da fé. Que ele declara claramente, eu falo aquilo que eu creio. Eu falo firmado naquilo que eu creio. O Salmo 112, versos 7 e 8. Salmo 112, os versos 7 e 8, diz assim, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ele está firmado não em alguma coisa. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim com uma enfermidade séria e orou por mim e falou assim, eu vou ser curado, não vou ser curado? Eu falei, eu não sei. Não, diz que eu vou ser, você não sabe, você não olha para mim e não pode dizer. Eu falei, não posso dizer. Eu não quero te dar uma falsa esperança sobre isso, mas eu quero te dar uma esperança certa. Ainda que o nosso homem velho, o nosso homem exterior, melhor dizendo, se corrompa, o interior se renova. Aquele que está firmado no Senhor não teme má notícia, ele não vai pegar o exame e falar, o que tem? O que não tem? Não é porque ele se tornou super, é porque ele sabe que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Ainda que possa parecer que não tem solução, é o início da solução. Por isso a nossa alma não pode entrar no abatimento, porque o abatimento leva-nos a perder a confiança, a esfriar a nossa fé. E a nossa fé é esquentada a cada dia com a palavra de Deus. E a confiança por exercitar essa fé. A palavra de Deus diz que esse espírito firme o sustém até na enfermidade. Provérbios capítulo 18, verso 14. Diz assim, Provérbios 18, 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido
quem o pode suportar? Enquanto o espírito firme, cuidado que o firme não é forte em si, é forte no Senhor. Firmado no Senhor. Agora, ele mantém ele firme até no meio da enfermidade. Mas a palavra de Deus fala uma coisa que é verdade, como toda palavra é verdade. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Ah, coisa triste a pessoa que está totalmente abatida, porque ela... eu estou mal, mas eu estou muito mal. Eu só vivo mal. E eu estou pior do que estava antes, mas eu vou piorar. Porque eu quero piorar, eu gosto de piorar, eu amo essa pioração que eu tenho a cada dia. E o mundo diz o seguinte, o mundo diz, não, esse é um problema que você está enfrentando, que nós precisamos tratar sobre isso. Sabe qual é o tratamento? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. É Cristo que vive em mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Às vezes nós somos assolados por uma série de pensamentos. E eles vêm nos estabelecer dizendo, não tem solução. E você pode responder, esse problema não é meu. Esse problema não é meu porque eu não sou o da solução, eu sou o pedinte. O da solução é meu Pai. E olha sempre bem, você gosta do seu filho? Gosta? Se seu filho chega para você, quer conversar contigo, quer te abraçar, quer te beijar, você rejeita? Não. Você pega, né? Quer sentar no seu colo? Pode, senta aí. Ninguém está olhando, senta. Você não rejeita. E a palavra de Deus diz assim, vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas a vossos filhos. Quanto mais, vosso Pai Celestial. Quando eu fui regenerado em Cristo Jesus, eu me tornei uma nova criatura em Cristo. Eu sou filho de Deus. E o meu Pai e o teu Pai se agrada de você. Até a palavra de Deus diz assim, agrada-te do teu Pai, agrada-te do Senhor, tome prazer nele e ele concederá o que deseja o teu coração. É hora de abater o abatimento. Não é hora de tratarmos a alma cansada. É hora de mostrarmos a cruz de Cristo. Não é hora de dizer e lamentarmos e ficarmos cozinhando pedra. Ela nunca vai ficar cozida, porque não é da natureza. Ela só absorve o calor, mas nunca chega a ponto de cozimento. Pensa nisso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós podemos sofrer uma série de coisas, ações, mas as nossas reações não são de derrota. Por isso o nosso espírito, a nossa alma, na realidade, não pode ficar abatida. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Fica firmado nisso. E quando vier desânimo, e quando vier abatimento, sendo uma nova criatura em Cristo, fala, olha, eu já passei por isso. Isso daí fez parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Amém? Crê nisso? Então glorifica a Deus. Vamos cantar, mesmo sem acompanhamento, o Salmo 43. E não deixa ficar mais abatido. Quando vier o desânimo caminhando, começa a trazer à memória essa palavra, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida
se manifeste em nosso corpo. Se ainda não é uma nova criatura em Cristo, ainda está no aspecto religioso, é hora de falar: Senhor, me dá fé para eu crer na Tua palavra, para eu sair da religião, para chegar à experiência real de uma nova criatura em Cristo. Não é que seus problemas vão acabar, significa que em nada será abatido. Amém?